Meu nome é Arthur Dourado, eu sou estudante de Direito e hoje eu tratarei com vocês sobre homicídio simples e privilegiado, constantes do artigo 121. Bom, primeiro é necessário que nós entendermos alguns conceitos fundamentais para o entendimento da matéria. O que é homicídio? A etimologia da palavra, ou seja, a derivação da palavra, ela deriva do latim, né? Homi significa homem e sídio significa matar, ou seja, matar homem. Mas será que homicídio significa apenas matar homem? Um animal que mata um homem comete um homicídio? Claro que não, né? Em tempos atrás, né, já foi punido, já se houve punição de animais por matar, por exemplo, seres humanos, por achar que os animais praticavam um crime, né? E no decorrer da história chegou um dado momento que nós percebemos que isso era incorreto, que isso não correspondia realmente ao que é certo. Então, enfim, superamos isso. Mas não só por isso, né? Homicídio não é apenas, né? Não se resume apenas a matar. Existe um conceito jurídico. Homicídio, então, é a supressão da vida extrauterina de uma pessoa contra outra, ou seja, de um homem contra outra. É quando um homem mata outro homem, né? E essa supressão é de uma vida extrauterina. Arthur, e o que é vida extrauterina? Veja só, existe vida extrauterina e vida intrauterina. A vida intrauterina é aquela que está dentro do aparelho reprodutivo, do feto. Quando que ela se inicia? Ela se inicia da fusão. Então, quando ocorre a fusão de um espermatozoide com um óvulo dentro do aparelho reprodutor, nós temos o que nós chamamos de concepção. Então, a partir desse momento, começa a vida intrauterina. E ela se estende até a questão do trabalho de parto. Então, o trabalho de parto ele vai marcar o fim da vida intrauterina e o começo da vida extrauterina. Que é, Arthur, mas o que é o trabalho de parto? O trabalho de parto, gente, ele é o início de dilatação do colo do útero, né, para que haja aí o nascimento da criança, ou então quando ocorre a incisão das camadas abdominais, né, que aí no caso quando se faz uma cesariana, né? Então isso que é trabalho de parto. Então, a partir do momento que inicia o trabalho de parto, nós temos uma vida extrauterina. Se ocorrer, né, um feto dentro do aparelho reprodutor, né, nós não chamamos ainda de pessoa, né, mas nós chamamos de nascituro, então vai ocorrer, na verdade, um aborto. Agora, a partir do momento que a mulher iniciou o trabalho de parto, então não se fala mais em aborto, em sim em homicídio ou infanticídio. Infanticídio se for a própria mãe mata o seu filho, e homicídio se uma outra pessoa mata aquela criança, né? E qual é o objeto jurídico? Primeiro é necessário que nós entendamos o que é um objeto jurídico. O objeto jurídico é o valor, né, ou o bem jurídico protegido pela norma. O artigo 121, que é o homicídio, ele vai proteger o bem jurídico vida extrauterina, né? Vida humana extrauterina. É muito importante que nós entendemos o nosso entendimento sobre os conceitos de uma forma completa. Então, seria o quê? A vida humana extrauterina. E qual seria o objeto material? O que é o objeto material? É a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. E nós temos, no caso, como objeto material, a pessoa com vida, né, que é vítima do homicídio. E qualquer pessoa é passivo de ser vítima de um homicídio.
Quanto aos sujeitos do crime, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? É a pessoa que pratica o que está prescrito no núcleo do tipo. Arthur, eu não entendi nada. É a pessoa que mata, ou seja, o que o tipo diz? Matar alguém. Então, se alguém mata alguém, há o que nós chamamos de subsunção, né? Há o perfeito encaixe da conduta prescrita pelo tipo penal, que é matar, com a conduta dele. Então, há-se um perfeito enquadramento, um perfeito encaixe. Há uma subsunção, uma emolduração. E quem é o sujeito passivo? É a pessoa que vai recair essa conduta criminosa, né? Então, no caso, é a vítima, né? E quando a gente está falando do sujeito passivo, existe dois sujeitos passivos. Existe o sujeito passivo eventual e o sujeito passivo constante. Quem é o sujeito passivo eventual? É a vítima, né? Que eventualmente, né, foi praticado um homicídio contra ela ou qualquer outro crime. Essa regra vale, essa definição vale para qualquer outro crime. E quem é o sujeito passivo constante? É o Estado, uma vez que ele também foi lesado, ele também foi prejudicado porque ele teve uma de suas leis desobedecidas. Crime comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode praticar um crime de homicídio. Por isso que ele é comum, né? E também qualquer pessoa é passivo de ser uma vítima de homicídio, né? Todos nós podemos ser vítimas de homicídio. E atrelado a essa definição, eu trago também o conceito de crime próprio, crime bipróprio e crime de mão própria, né? O homicídio é um crime comum, né? Mas existe também os crimes próprios. O que é um crime próprio? É um crime em que se exige uma qualidade especial do sujeito ativo, daquele que eu já tinha dito para vocês. Como assim, Arthur? É, por exemplo, o crime de peculato, né? Quem pratica o crime de peculato? O funcionário público. Então, o crime de peculato, ele só pode ser praticado por um funcionário público. Eu não posso praticar um crime de peculato. Por quê? Porque eu não sou funcionário público. Então, o tipo penal exige essa característica especial do sujeito ativo, ou seja, da pessoa que pratica aquilo que está previsto no tipo. O que é um crime bipróprio? Crime bipróprio é um crime que exige uma qualidade especial, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Por exemplo, o crime de infanticídio. No crime de infanticídio, nós temos a mãe que mata o seu próprio filho no momento em que ela está no estado puerperal. Então é isso. Isso que é crime bipróprio. Isso que é crime bipróprio. No caso do infanticídio, que se exige uma qualidade especial, tanto da mãe quanto do filho. O que é um crime de mão própria? Crime de mão própria é um crime em que há essa exigência especial do sujeito ativo e é necessário que esse próprio sujeito ativo ele execute o crime. Então isso é um crime de mão própria. O crime de homicídio ele é um crime de forma livre. O que significa? Que ele pode ser praticado de diversas formas. O crime de homicídio ele é unissubjetivo. Por que ele é unissubjetivo? Os crimes unissubjetivos, gente, eles são aqueles que podem ser praticados por uma pessoa. Ou seja, é possível que uma pessoa pratique o crime de homicídio? Sim, é possível que uma pessoa pratique o crime de homicídio. Então ele é unissubjetivo. Atrelado a essa definição, eu trago o conceito de plurissubjetivo, que é o oposto dos unissubjetivos. São aqueles crimes que devem ser praticados por mais de uma pessoa. O tipo penal exige para a sua configuração que mais de uma pessoa o pratique, né? Então é isso. E aí nós temos a questão do núcleo do tipo.
Isso é extremamente importante que a gente saiba. Isso também vai servir para todos os tipos penais. Gente, núcleo do tipo é o verbo nuclear. O que é o verbo nuclear? O verbo nuclear, gente, é os verbos no infinitivo, ou seja, aqueles terminados em ar, ir, or e u. Então vamos analisar o artigo 121. O que diz o artigo 121? Matar alguém. Este é o caput do artigo, ou seja, a cabeça do artigo. Qual a pena? Reclusão de 6 a 20 anos. Então lembre-se que é uma reclusão. É detenção? Não. É prisão simples? Não. Né? É uma reclusão de 6 a 20 anos. Por exemplo, uma pessoa vai lá e mata a outra. Né? A gente tem aí um homicídio simples. Lógico, gente, que é muito difícil a gente ter na realidade, no caso concreto, um homicídio simples. Né? É uma coisa muito difícil. Mas o homicídio simples, ele é um tipo básico, né? Um tipo simples. E o que é um tipo básico, um tipo simples? É um tipo que prevê aquilo que é essencial para o cometimento do delito. Veja, matar alguém, ele só diz aquilo que é essencial, né, para a prática deste delito. E a gente tem aqui caso de diminuição de pena. Esse caso de diminuição de pena é o que a doutrina chama de homicídio privilegiado, né? Então isso é consagrado. Quando a gente lê aqui, caso de diminuição de pena, a maioria das pessoas fala o quê? Homicídio privilegiado. Só que é necessário que eu explique para vocês o seguinte: toda vez que eu falo homicídio privilegiado, eu cometo uma atecnia. E o que é uma atecnia? É uma falta de habilidade técnica. Isso significa o que, Arthur? Porque quando eu falo em privilégio, o que o direito tecnicamente entende como privilégio? Privilégio é quando há uma diminuição do patamar da pena. Veja, o parágrafo 1º, né, que é o caso de diminuição de pena, ele só traz um caso de diminuição de pena. Ele não vai diminuir o patamar da pena. O que seria um privilégio? Se, por exemplo, ele dissesse que ia ser de 5 a 15, né? Então, quando a gente está falando de patamar, a gente não está falando de uma diminuição, porque aqui vai se diminuir o quê? No homicídio privilegiado. Vai se reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, a gente está falando de uma redução. A gente não está falando de uma diminuição de patamar de pena, certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. Enfim, o homicídio privilegiado ele está no parágrafo 1º. E o que diz? Matar alguém, né? Caso de diminuição de pena, se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, no homicídio privilegiado, a gente tem 3 hipóteses. A primeira é a pessoa que mata outra pessoa impelida por um relevante, né, motivo social, ou a pessoa que mata outra impelido por um relevante valor moral, né? Então, quando o social é quando o interesse é coletivo e o moral é quando o interesse é particular. E a gente tem a terceira hipótese, que é quando a pessoa mata sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então a gente tem esses 3 tipos, essas 3 situações que ocorrerá o homicídio privilegiado. Agora eu vou exemplificar para que vocês entendam. Então, se o agente comete crime impelido por um motivo de relevante valor social, o que vai acontecer? É um exemplo assim, existe numa cidade um estuprador em série
Então essa pessoa está estuprando aí várias mulheres, crianças, pessoas nas ruas, né? E sabendo disso, um homem vai lá e mata essa pessoa. Veja, ele matou impelido por um relevante valor social, né? E por ter matado por este relevante valor social, ele vai se enquadrar aí no homicídio privilegiado. Agora me dê um exemplo, Arthur, da questão moral, né? Impelido por relevante valor moral. Seria um caso, por exemplo, assim, a moça estuprada, e aí ela chega e conta para o pai dela. E aí o pai vai lá, sabendo quem é o estuprador, ele vai lá e mata. Então veja, aqui nós não temos um interesse social, nós temos um interesse particular. E se tem interesse particular, nesse sentido, né, aqui nós iremos falar de moral. Então ele matou impelido por um relevante valor moral. Arthur, me dá um exemplo quando a pessoa mata sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima. Seria o exemplo da pessoa chegar, né, do trabalho, quando entra em sua casa, ele vê sua esposa tendo uma relação extraconjugal com uma outra pessoa. E diante disso, ele saca uma arma e mata os dois. Então, neste caso, também nós teremos homicídio privilegiado. Por quê? Porque ele agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. E é necessário que eu ressalte para vocês que aqui a gente fala de domínio de violenta emoção, não sobre influência. Se a prova falar influência de violenta emoção, está errado, né? Tem que ser o domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não pode ser depois, tem que ser logo em seguida e tem que estar sob o domínio de violenta emoção, certo? E aqui, gente, nessas três situações que eu falei para vocês, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Muito obrigado.